da profissão, mas isso... Boa tarde, gente. Vamos começar. Deixa eu iniciar aqui no YouTube também. Vamos lá. Começando mais uma live. Hoje, terça-feira, às 18 horas. Vamos começar. Vou começar aqui também. Isso. Iniciando. Oi, Fê. Boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Deixa eu ver se a gente começa aqui. Aqui no YouTube também. Vamos lá. Estamos aqui na luta, né, Fê? É isso aí. O importante é não desanimar. E não sei por que o YouTube não me tá colaborando com a minha pessoa. Mas o que eu vou fazer? Concluído. Vamos ver se vai. Não foi. Vamos iniciar de outra maneira. Sem problema nenhum. Entorce no tornozelo esquerdo. Ai, Fê. Ainda bem que foi só entorce. Vamos pensar assim. Poderia ser mais difícil. Mas vai se recuperar. Não importa o tempo, importante é que tem recuperação, né, menina? Oh, meu Deus. Vamos lá, começando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, né? A gente aqui traz bastante conteúdo para vocês sobreviverem ao câncer com qualidade de vida. Então, nós abordamos aqui inúmeros aspectos, né, que o ambiente oncológico, ele nos envolve, né, ele realmente nos joga aí num mar de situações e que precisamos, sim, conhecê-las, entendê-las, para que a gente possa ter condições, né, ter informações suficientes para sobreviver a esse câncer. E quando eu falo em sobrevivência ao câncer, é algo muito maior do que a cura científica, porque vejo muito que alguns pacientes têm a cura, mas não sobrevivem ao câncer. Então a ideia aqui é trazer esse outro olhar para que vocês tenham condições de terem qualidade de vida, terem sobrevivência, mesmo com um diagnóstico tão difícil. Eu vou iniciar aqui também pelo YouTube, para a gente conseguir conversar. Mas aqui o YouTube não está colaborando comigo, então eu não vou perder tempo com ele não. Depois eu posto lá, né? As pessoas que assistirem pelo YouTube, depois assistirão. E nós ficaremos aqui para a gente conversar de uma maneira bastante profunda, né? Ou o máximo de profundidade que a gente conseguir trazer para o tema de hoje, que é um tema assim bastante importante. Mas antes, quero, além de dar as boas-vindas a vocês que estão chegando aqui agora, quero falar para vocês a respeito de que a gente trata aqui, né? E me apresentar, porque eu sei que tem muita gente chegando nova e não me conhece, então é sempre bom a gente se apresentar e de bom tom, né? Então vamos lá. Então, como eu disse aqui, nesse perfil, em todos os meus canais, tanto no Facebook quanto no YouTube, nós abordamos todos os temas mais relevantes, né? Tudo aquilo que a gente traz, tudo que a gente identifica na prática que impacta a vida do paciente oncológico. Que impacta no quê? Justamente nessa sobrevivência ao câncer, mas não de qualquer maneira, não de uma maneira assim que as sequelas desse câncer, tanto psicológicas, quanto sociais e quanto físicas, sejam de tal forma que eles diminuam a sua qualidade de vida, mesmo que não estejam em tratamento, mesmo que estejam apenas
então só não apenas no diminutivo, mas num processo de controle de doença, né, nos casos metastáticos e que o tratamento paliativo se faz necessário. Porque o que a gente observa tanto cientificamente, muitos estudos já abordam isso, quanto na prática? Sim, existe possibilidade de sobrevivência. E a cura, tem a cura física e tem a cura que ela transcende a matéria. E é dessa cura que transcende a matéria que a gente conversa, porque é ela que nos dá condições de sobrevivência. Tá bom? Então, meu nome é Maíra Trevisani, né? Sou profissional de educação física, sou especializada em promoção da saúde e atividade física para as doenças crônicas. E por que para as doenças crônicas, não só para o câncer? Porque o câncer muitas vezes ele vem associado de outras doenças. E como eu sou mestre em promoção da saúde para o paciente oncológico, é fundamental que eu tenha esse olhar também para as outras doenças, tá certo? Para que eu possa tratá-los de uma maneira mais adequada, tá bom? E essa é minha missão de vida, é pegar na mão do paciente oncológico e mostrar a ele total potencial que ele tem dentro do aspecto físico, né? Quando ele consegue usar o próprio corpo mesmo, né? Com um diagnóstico tão difícil, e ele consegue usar o corpo trazendo a ele total condição de qualidade de vida, né? E sobrevivência a esse câncer. No aspecto psicológico, porque sem a cabeça ali conectada com um propósito maior e que com um lema que eu gosto sempre de falar aqui para vocês e para todos os alunos que eu tenho, que você é maior que o seu diagnóstico. Então, teve o diagnóstico de câncer, a gente sabe o quão desafiador eu falo para vocês que a gente sabe, porque tenho alunos que já vieram diagnosticados, quanto alunos que foram diagnosticados ao longo do percurso, e eu já estava com eles, então a gente conhece de perto. Então, a cabeça precisa estar conectada, a espiritualidade precisa estar presente, independente da religião que você pratica ou acredita, tá bom? E as questões sociais, que são de suma importância, porque todos são envolvidos ali, né? Os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, enfim, todos somos envolvidos quando o diagnóstico chega. Então, eu preciso tratar esse aluno, esse paciente de uma maneira global, holística, como a gente fala. E é isso que você encontra aqui, tá bom? Com informações, conteúdos gratuitos todos os dias, para que você possa sim enxergar, né, dentro de tudo que a gente faz, a metodologia que a gente chama aqui de Movimentando Vidas, que trata o paciente nesse amplo aspecto. E além disso, né, eu aí estou buscando minha certificação internacional de medicina de estilo de vida, justamente para somar mais recursos para vocês. Combinado? Feitas as apresentações, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para manifestar o seu comentário, dividir com a gente sua história, que é tão rica, que a gente assim só tem a crescer juntos. Combinado? Vou tomar minha aguinha. E vamos falar de um assunto bastante importante, né? Claro, hoje um pouco mais direcionado para um tipo de câncer específico, que é o câncer de mama, tá? Aqui a gente não fala de um câncer específico, a gente aborda diversos tipos de câncer, porque sim, há chances de sobrevivência e qualidade de vida na maioria dos casos, né? Até aqueles que estão acamados, a gente busca recursos para que a sobrevivência ela aconteça independente de qual o estado atual, tá? Acamados que eu digo com um pouco de consciência, não aqueles que estão em estágio assim já de finitude do trabalho, de todo o processo. Mas para que a gente não chegue ali, para que a gente busque viver, né, sobreviver, a gente tem vários recursos e para todos os tipos de câncer, tá bom? Ou a maioria deles, vamos dizer assim. E hoje, especificamente, câncer de mama. Então, o tema dessa live é o que fazer após a mastectomia para termos qualidade de vida, né? Então, o que a gente precisa entender
dentro desse aspecto. E assim, peço licença a vocês, caso não seja o caso de vocês, o câncer de mama, mas fiquem aqui porque o conteúdo, ele acaba favorecendo a todos os outros tipos de câncer, né? A gente fala especificamente de um processo terapêutico, que é a mastectomia, para a mama, né, obviamente, mas que o desenrolar disso também agrega valor para aqueles que não estão passando por esse tipo de tratamento. Então, como eu estou dizendo a vocês, a mastectomia, o que ela é? Né? É importante a gente contextualizar. Ela é uma forma de tratamento, né, de tratar o câncer, e ela consiste, é um tratamento cirúrgico, tá? Consiste em retirada total da mama. Para quê? Para que não tenha nenhuma chance daquele tumor ter qualquer processo de, como que eu posso dizer, de não tratamento por conta disso. É um processo bastante radical, né? É uma cirurgia que ela é recomendada, e eu vou colocar aqui para vocês para quem que ela é recomendada. Mas o que importa aqui pra gente, né? Que muitas mulheres com câncer de mama em estágio inicial, sabe, aquele estágio 1 e 2, né, podem escolher entre a cirurgia, né, conservadora da mama, né? Então, às vezes é tirado um quadrante apenas e conserva toda a estrutura da mama, ou pode também optar pela mastectomia. Então, o que eu quero dizer? Se o diagnóstico é ali inicial, a paciente pode optar, olha, quero tirar só o quadrante e preservar a mama, ou eu posso decidir por retirada total da mama, como por exemplo o caso da Angelina Jolie, que não que ela estivesse com um tumor já diagnosticado, mas pelo histórico de família que ela tinha, né, que ela tem, ela optou por esvaziamento da mama, retirada das duas mamas como precaução. É recomendado a todo mundo? Não, não é recomendado fazer esse tipo de prevenção. Mas no caso dela, sim, tá? No caso, né, das pacientes que estão em estágio inicial, você pode optar. Claro que cada caso é um caso, mas de modo geral é assim. Em princípio, a preferência inicial é pela mastectomia, gente. E como uma maneira de tirar tudo o mais rápido possível. Então, ali o tumor está instalado. Então, a ideia, né, terapêutica é que retire, além de todo o outro processo, tá? Radioterapia, quimioterapia e outros tipos de terapias são recomendados para que a gente extermine o problema o mais rápido possível. Esse é o foco. Eu sempre gosto de dizer para vocês, né, a função, né, dos médicos, da equipe clínica que está ali te tratando, e por isso tão importante que você também siga o passo a passo ali bonitinho que eles recomendam, é que o intuito é que a gente elimine o tumor o quanto antes, tá? Isso é muito importante. Gente, eu tenho casos, né, e eu sempre relato alguns casos para vocês, das pacientes que chegam para mim num estágio bastante avançado de doença, tá? Por inúmeros motivos, tá bom? Por inúmeros motivos. E o quadro é gravíssimo. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso ou estão vivenciando, né? O tumor, quando ele está num estágio bastante adiantado, estágio 4, por exemplo, muitas vezes ele fica exposto na mama. Eu não estou aqui sensacionalizando, eu só estou mostrando para vocês a gravidade do problema. Então, quanto antes retirar, né, antes que isso aconteça, ser retirado, por isso tão importante os exames preventivos, todo o acompanhamento clínico e seguir o que o médico pedir, é melhor, porque as chances de cura são maiores. Então a retirada ali é sempre para que você tenha mais sobrevivência, que você tenha mais chances de cura, tá bom? Então a recomendação geralmente é a mastectomia mesmo, tá? Mas o fato é que a maioria dos casos a mastectomia não oferece melhores possibilidades de sobrevivência ao longo prazo. E a gente vai conversar um pouquinho por que disso. Ou um melhor resultado do tratamento. Não é garantia, mas às vezes é recomendado, tá? E os estudos que acompanham isso, mulheres há mais de 20 anos mostram quando a cirurgia é acompanhada de uma radioterapia, os resultados são os mesmos que uma cirurgia conservadora mais radioterapia.
Mas cada caso é um caso. O foco aqui não é falar para vocês especificamente da cirurgia, porque nem é minha área de atuação. A gente conhece, claro que aprofunda, porque eu preciso entender bem o processo. Mas o foco aqui é o não oferecer qualidade de vida. Independente da qual conduta terapêutica o teu médico sugeriu para você, a nossa preocupação é qual é a sua qualidade de vida. Como é que você está lidando com esta situação e quais as ferramentas que você pode ter para que você busque ter, sim, uma sobrevivência ao câncer com qualidade. E aqui não há uma imposição, uma ditadura de que você tem que ter qualidade de vida. Isso é uma decisão, né? Isso é uma escolha de cada um e eu super respeito. Eu encontro pessoas que entendem que tem que passar pelo processo oncológico de uma maneira bastante limitada, tá? Porque sim, é uma questão de escolha. Desculpe dizer isso, com todo respeito eu falo isso, porque minha vontade é que ninguém sofresse. Mas é uma situação. E por outro lado, eu encontro, e a maioria, tá? A maioria das pessoas que eu encontro, graças a Deus, buscam, querem, correm atrás, se não para elas, para os seus familiares, recursos para que essa situação limitante não seja a verdade absoluta da vida da pessoa dali por diante. Então é para essas pessoas, né, que a gente fala sobre a qualidade de vida. Para as outras, a gente com todo carinho e com todo respeito, a gente mostra que tem possibilidades. Mas não é uma ditadura. Olha, você tem que fazer. Você não tem que nada, você faz aquilo que você julgar necessário, tá bom? Nós estamos aqui sempre para aliviar o processo e trazer para vocês uma leveza diante de uma dor que é tamanha, né? Que é gigantesca e a gente quer só favorecer e facilitar a vida de vocês, tá bom? E aí, o que acontece? A mastectomia, do ponto de vista, lembra que eu falei? A gente fala do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico. A mastectomia, do ponto de vista psicológico e, portanto, que tem uma conotação também espiritual, que é como se você se conecta com o teu corpo, nada a ver com religião, mas é você consigo mesma. Não é apenas uma cirurgia, não é apenas um tratamento que, vou retirar o câncer. Muitas pacientes, gente, aí, sabe, eu já ouvi isso tantas vezes, dizem assim pra mim: Maíra, eu não vejo a hora, né, de fazer a cirurgia, porque aí eu vou me libertar, vou ficar livre desse câncer. Aí eu pergunto, além disso, o que a gente vai fazer? Porque se libertar do câncer, dos efeitos do câncer, vai além da retirada do tumor do teu corpo. Olha que importante o que eu tô colocando para vocês. Eu vou falar devagar para ver se faz sentido para vocês, tá bom? A retirada do tumor, ela vai além, né? Você se desligar desse câncer vai além da retirada do tumor físico do teu corpo material. Por quê? Porque a relação, né, que nós temos com o corpo, né, algumas pessoas de uma maneira mais estética, outras de outra maneira, tem um intuito, um objetivo, né? Um objetivo que faz com que você acorde de manhã, vá trabalhar, ou vá estudar, ou vá fazer seu tratamento, ou não. Né? Tem uma relação de como a relação sua com o seu corpo tem a ver com como você se relaciona com seus familiares, com seu marido, no caso, né, estamos falando aqui de câncer de mama, com seus companheiros, com as suas companheiras, né? Tem a relação de como você lida com o teu corpo dentro das amizades, seu ambiente de trabalho. É muito além do estético. É muito além do que daquilo que as pessoas julgam como padrão de beleza ou não. Tem uma relação, em particular, a gente está falando da mama, né? Tem uma relação muito íntima com a feminilidade, né? Tem uma relação de quando eu me olho no espelho, eu me identifico enquanto mulher, porque sim, eu tenho mama. Não só o órgão genital, mas a mama, ela traz ali um significado
que quando a mastectomia ela é necessária, em muitos casos, não em todos, né? Não gosto de generalizar porque cada um é uma pessoa, cada caso é um caso. Em muitos casos, faz com que a mulher deixe de se identificar com a imagem que ela tá vendo no espelho. E o que eu identifico é que muitas pessoas, muitas mulheres, levam até um tempo para voltar a se olhar no espelho depois de uma mastectomia. E não é pela cicatriz propriamente dita, porque às vezes o médico faz ali um trabalho bastante delicado, de respeito, de cuidado, que a cicatriz fica assim, sequinha, bonitinha, bonita no que eu digo assim, boa cicatrização, sem complicações. E mesmo assim, a mulher tem uma dificuldade de olhar para esse corpo. E é aí que mora o perigo. É aí que é onde que eu tenho mais atenção quando a paciente chega para mim, ou quando já é minha aluna e é diagnosticada com câncer. Porque essa relação dela com o próprio corpo vai favorecer com que a gente consiga trazê-la para um universo de sobrevivência ao câncer com qualidade de vida, ou isso irá limitá-la. Vou contar uma história para vocês de uma paciente minha que tinha uma mama 43 anos, se não me engano. Acho que era 43 anos, na época 43 anos, isso mesmo. Uma mama bastante volumosa, uma mulher autoastral, uma mulher assim, confeiteira, de mão, sabe, essas cozinheiras super maravilhosas, maravilhosa. Uma mama bastante volumosa, 3 filhos, amamentou, jovem, 43 anos, nem menopausa ela tinha ainda, tá? E ela chega pra nós com sobrepeso, tá? Ela tava num grau de obesidade, grau 1, grau 2, tava liberando grau 1, grau 2, que eu quero dizer assim, tava fortinha, precisava ali eliminar uns 20 quilos mais ou menos, tá bom? E ali ela chega pra nós, né? Chegou pra mim, feliz, alegre, mas com diagnóstico de câncer. Não que ela tivesse feliz com o diagnóstico, ela estava arrasada. Mas ela era uma pessoa alegre. E a proposta foi proposta a ela todo o nosso método, e acompanhando ela 2 vezes por semana, a gente vai se aproximando, né? E qual era, né, o diagnóstico dela, qual era o prognóstico dela, o que ela tinha que fazer. Bom, ela estava num estágio 2, inicial, né? Tinha sentido o nódulo, não estava com tumor aparente nem nada, pelo contrário. A mama tinha um pouquinho de dor, um pouco de enrijecimento na região, mas nada que a limitasse. Ela continuava trabalhando, continuava cuidando dos filhos, era casada pela 2ª vez, estava super feliz com o marido, estava tudo lindo e maravilhoso. Mas ela precisava ser submetida à quimioterapia para depois entrar em mastectomia. Mas ela tinha esperança que não fosse retirada a mama dela, tá bom? Uma mulher muito bonita, né? Ela é muito bonita, um cabelo lindo, muito bonita, enfim. E ali, né, foi desenrolar, passando ali as 21 semanas de quimioterapia, começou a impactar ali mais ou menos após, se eu não me engano, após a 4ª ou 5ª sessão de químio, começaram a vir alguns sintomas. Principal que pegou assim fortemente, queda de cabelo, né? A queda de cabelo já veio mostrar pra ela que, meu Deus, eu lembro de um dia que ela falou assim pra mim, Maíra, agora vi. Agora eu vi que eu tô com câncer, até então eu não tinha percebido. E o cabelinho começou a cair, ela foi resistente a cortar, até aí a gente, faz o que você quiser, né? Quer deixar cair, deixa, quer cortar, corte, o que importa é que se você fique bem. Com cabelo, sem cabelo, eu quero você bem, e é só isso que importa pra mim, né? E ali a gente foi cuidando dela e tal, até que vieram alguns outros sintomas, teve que interromper tratamento, porque ela começou a ficar abatida. A queda do cabelo fez com que ela não viesse algumas vezes na sessão de treino, por exemplo. Porque o nosso método envolve vários pilares, um deles é o exercício. E o exercício é super importante durante essa fase. Então ela fazia o exercício e ia para a quimioterapia. Né? Fazia porque ela já finalizou todo o ciclo, graças a Deus. Mas a falta de cabelo fez com que ela parasse o exercício. Por quê? Ela não conseguia ficar com a cabeça aparente, não conseguia cortar o restinho que faltava, então ela queria usar peruca. A peruca esquenta, né, gente? A peruca esquenta bastante, então ela não queria ficar sem a peruca. Aí ela começou a faltar. No que ela começou a faltar, a qualidade de vida dela começou a cair.
Uma vez que o tratamento fica maior e você não entra com recursos para suportar o tratamento, a qualidade de vida cai. Isso é imediato, gente. Pouquíssimas são as pessoas que não têm um impacto muito forte. A maioria tem essa queda aí na qualidade de vida. Ela começou a perder qualidade de relacionamento com o marido, qualidade física, né? Teve que parar de trabalhar, ela não estava aguentando. Imagina cozinhar com peruca. Não conseguia. Então, todo esse processo. E aí a gente ficou atento, falou, peraí, temos que pegar, temos que ajudá-la. Aí, até que, conversando muito, cuidando muito da cabeça, por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que ter sempre esse olhar de acolhimento para todos, conversando com os filhos, né, para que amparasse, para que ajudasse, para que fortalecesse, ela começou a retomar, né, conversando com os médicos, ajudando, porque ela entrou numa anemia, enfim, o quadro aconteceu. Ela conseguiu finalizar a quimioterapia, né, a trancos e barrancos, mas cortou carequinha, veio carequinha, feliz da vida, que tinha superado essa fase e tudo mais. Ok, entrou a mastectomia. Gente, mastectomia não teve jeito, como eu mostrei aqui, falei aqui pra vocês, às vezes é o necessário para tirar o quanto antes o mal maior. E ela tinha mama volumosa, então a outra ficou muito grande e a outra regrediu. E no caso dela, a maioria dos casos, a reconstituição mamária é feita imediatamente. Mas no caso dela, não era possível, tinha que pôr alguns recursos ali que não era possível. O cirurgião optou por esperar um pouquinho. E aí, no caso dela, ela veio com a mama, retirou a mama. O que aconteceu, gente? Por vergonha do corpo, ela não conseguia olhar no espelho. Super válido. E ela começou a trazer esse ombro para frente e ficar numa postura que causava uma dor nas costas incalculável. Porque a postura dela mudou totalmente. Ela projetou esse ombro para frente para tampar a mama que foi retirada e a outra mama compensar ali o espaço. E aí o que aconteceu, gente? Normalmente, quando é feita a mastectomia, em 4 semanas o paciente já pode voltar à sua atividade normal. Mas tem algumas recomendações, obviamente. Quando é feita a reconstituição, leva um pouquinho mais de tempo. Mas em 4 semanas, geralmente, ela vem. E qual foi minha preocupação? Ela estava tampando, ela estava ficando cifótica, né? Quando a coluna fica aqui, ela começa a ficar para dentro. Ela não conseguia nem abrir o peitoral, não era por limitação da cirurgia, era por ela. Ela não conseguia se ver naquele corpo. E aí o que aconteceu? Ela veio falar para nós uma queixa. Maíra, eu tô sentindo dor na mama que não existe mais. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a dor do membro fantasma, dor da mama fantasma. O que é isso, Maíra? Dor da mama fantasma, dor do membro fantasma. É a dor que o paciente sente, mesmo quando o braço, a perna ou a mama tem dor no testículo, para quem tem câncer de testículo também, tá? A dor mesmo com o membro ausente. Você fala, Maíra, como é possível alguém sentir dor quando não tenho mais o antebraço? Vamos supor, cortou aqui. Não tenho o antebraço, eu sinto como se ele existisse, eu sinto coçar, eu sinto dor. Como isso é possível? Ah, temos terminações nervosas. Temos, a gente tem alguns recursos. A mama também tem, mas qual é o recurso que a gente precisa tratar primeiro? É ela, como ser espiritual, se reconectar com uma imagem onde a mama não se faz presente, mas que ela não deixa de ser quem ela é, apesar da ausência da mama. Ela não deixa de ser mulher por conta da ausência da mama. E isso, gente, você fala assim, Maíra, mas como assim? É na cabeça da pessoa. Como que você vai entrar na cabeça da pessoa e mudar? Realmente, eu não tenho como entrar na cabeça da pessoa se ela não permitir. Mas existem ferramentas de reconexão espiritual consigo mesma, e mais uma vez, não tem nada a ver com religião, tá? A gente fala de espiritualidade de reconexão, em que muitas vezes a ferramenta dessa reconexão é o próprio movimento, é o próprio exercício. Parece contraditório, mas não é.
Mas o que acontece? Essa ausência de conexão com esse corpo que foi agredido, porque a mastectomia é uma agressão, mas uma agressão para te tratar, para te curar, né? Não é uma agressão que vai te danificar e não tem fundamento. Não, ela tem um fundamento importante terapêutico. A gente precisa, sim, fazer uso disso. Quando isso acontece, o ser humano, a mulher, ela precisa começar a aumentar o valor de outros aspectos que sobreponham o valor daquele que está faltante, tá? Porque mesmo que ela soubesse que ela faria a reconstrução mamária, ela não conseguia se permitir ser tratada de forma adequada porque ela tinha vergonha, porque ela não se identificava mais, porque ela não se via naquela condição da ausência da mama. Lembra que eu falei? Ela era uma mulher muito alegre, feliz, uma mulher linda, uma mulher jovial, tinha acho que 4 ou 5 anos do segundo casamento. Ela começou a perder qualidade. E é aí que a gente precisa olhar. É nisso que a gente precisa olhar. Qual foi o desfecho dessa aluna? Primeira coisa, e isso você precisa ter em mente, né? Se passou por mastectomia, é necessário que se faça uma fisioterapia especializada para essa região, tá? Uma fisioterapeuta oncológica, ela vai ajudar, né, a trazer esse movimento. Lembra que eu falei? Ela projetava o ombro para frente para ficar encurvada e aí tampar, né, a ausência da mama. A fisioterapia vai trazê-la a um movimento em que muitas vezes o ombro fica congelado, né? E que perde qualidade, porque eu não consigo nem lavar a cabeça. Se eu tô com o ombro congelado, eu não faço esse movimento, né? E você vai ficar dependente de outras pessoas. Isso impacta na sua qualidade de vida. Então, a fisioterapia, ela vai passar aí por umas 10 sessões mais ou menos, te trazendo essa mobilidade, né? Além disso, ela faz ali algumas manobras na cicatrização que vão eliminar, né, muitas vezes ou diminuir ou eliminar a dor do membro fantasma. E vai trazendo ali para a paciente uma reconexão, né? A gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa ter multitarefas ajudando essa paciente. Foi feito isso com essa paciente nossa. Então, às vezes, à medida que ela ia relatando a dor do membro fantasma, a gente entrando em contato com a físio, a gente ia falando para ela, olha, ela tá apresentando essa dor. A físio ia trabalhando com ela essa reconexão com essa parte do corpo dela, até para prepará-la para uma nova mama, uma reconstituição mamária, tá? Feito essas 10 sessões, trouxe a ela ainda não a eliminação, não o processo fechado, né, de uma qualidade de vida sair vivendo, né, vai viver e fica tranquila, mas ela deu um start, né? A dor fez com que ela vivesse isso, a dor fez com que ela se permitisse passar por uma fisioterapeuta, quando muitas pacientes nem conhecimento disso têm. Tem pessoas que mandam mensagem para mim e falam, Maíra, o que eu faço? Fiz mastectomia 2, 3 meses atrás, meu ombro não mexe. O que eu faço? Qual exercício eu posso fazer? Gente, não passou por uma fisioterapia. E isso é por quê? Por falta de conhecimento mesmo, tá bom? E aqui não cabe culpa a ninguém. A questão é que agora você já sabe disso. Mas passado 4 ou 5 meses, vamos tentar recuperar o tempo perdido, não importa. Tá? Mas feito esse processo de fisioterapia oncológica, que vai trazer ali um pouco de mobilidade, já vai recuperando um pouco de qualidade de vida, aí entra um processo que o exercício reconecta. Porque quando você sente que você pode movimentar seu corpo parecido com o que você fazia antes, você vai se identificando com outras possibilidades que você nem imaginava ter. Do campo da psique, né, do campo da mente, você vai se permitindo se colocar em condições que você ficaria ali fechada porque a mama não estava presente. E ali ninguém teria acesso a você, o impacto social seria profundo, o impacto na sua vida seria muito
catastrófico, porque quanto mais fechado, menos ajuda, quanto menos ajuda, mais depressivo, menos condições de vida a gente tem, tá? Mas quando a gente se coloca nessa condição, o que acontece? O que aconteceu com essa minha aluna. E isso, gente, não tô dizendo que em todos os casos são assim, porque ao passo que eu tenho essa aluna que conseguiu sair dessa situação, aceitar a própria condição e, se vocês querem resultado dela, tem aí no meu feed o resultado dela, de como ela tá hoje, tá? Ela saiu dessa condição e se permitiu, né? A gente usa ferramentas como o exercício, como eu disse a vocês, usa ferramentas de mindset, de ajudar ela a se reconectar. Tem a questão da espiritualidade, que é o propósito de vida dela, que a gente ajuda a pessoa a se reconectar, porque como eu disse, você é maior do que o seu diagnóstico. E às vezes a gente precisa que o outro nos diga isso, porque sozinho às vezes a gente não enxerga. E a mastectomia, ela vai além dessa cirurgia, você entende? Ela traz ali impactos no corpo que a gente muitas vezes fica paralisado, com medo, né? Quer sobreviver e como que isso repercute na vida dela, da vida deles. Como eu disse, tem outras pacientes, como eu tenho outro caso de uma paciente, vou te responder já, Fê, como tem o caso de uma outra paciente que foi a primeira vez que eu vi uma cicatriz, gente. Então ela, né, entrou, né, pra gente conversar, 34 anos, diagnosticada câncer de mama, estágio avançado, é grávida, não é grávida já, acho que ela estava entrando no 6º mês de gestação, né? Bebezinho formadinho lá, entramos entrou com tratamento e ela virou pra mim, ela já tinha, quando ela chegou pra mim, ela já tinha finalizado, a mastectomia já tinha acontecido, finalizado as fisioterapias, ela já estava no fim do tratamento. Ela fez assim, professora, tô muito bem, obrigada. Eu falei, fez reconstituição? Porque ela tava com sutiã com bojinho, não dava pra eu ver. Fez reconstituição? Como que tá isso pra você? Conseguiu amamentar seu filho? Como que foi? O neném nasceu? Olha que máximo, né? Deu tudo certo? Ela falou assim pra mim, vou fazer reconstituição não, professora, olha aqui. E abaixou a blusa pra eu ver a cicatriz. Foi a primeira vez que eu vi. Ela estava muito bem, obrigada. Tá? Cicatrização boa, tava tudo ali dentro do esperado. Falei, mas você é nova, você tem ali, o cirurgião falou que você pode fazer a reconstrução, não quer fazer? Ela falou, doutora, não. Doutora não, professora, não. É que algumas me chamam de doutora, outras me chamam de professora. Professora, não. Eu não quis fazer. Tô bem assim. O câncer trouxe tantas coisas boas, me vi tão mais forte que ainda não quero fazer. Talvez lá na frente, hoje não quero não. Você percebe? Ela não perdeu qualidade de vida. Não é para todas que perdem, né? E a gente conseguiu tratá-la dentro de um outro cenário. Mas essa que eu tô dizendo que tava ali bastante, né? Não quero dar nomes aqui, mas essa que tava bastante prostrada, como eu disse, o impacto com o marido foi grande. Mas mesmo assim, Fê, ele esteve ao lado dela como os filhos também. O apoio social, quando a gente pode conversar com o familiar, traz ali uma rede de apoio que faz toda a diferença no tratamento, nessa sobrevivência, nessa qualidade de vida. Porque muitas vezes os familiares querem poupar o paciente de qualquer desgosto, ou de qualquer, ele quer isso, então eu vou respeitar, porque, nossa, tá passando pelo câncer. Gente, às vezes não é isso que o paciente precisa, é o que ele quer, mas nem sempre é isso que ele precisa, né? Ficar parado não é recomendação para ninguém, seja com mastectomia unilateral, bilateral, em tratamento, não importa, nem acamado pode ficar parado. Tá certo? Tem que trazer ali recursos cognitivos, recursos físicos, recursos psicológicos para que ele sobreviva. Ah, doutora, fui diagnosticada. Doutora, ô professora, fui diagnosticada aí, só tenho mais um mês de vida. Eu conheci inúmeras pessoas que eram um mês de vida e tá viva até hoje. Tá certo? Então, assim, vai ficar esperando morrer para ter sobrevida? Não, não é esse o propósito, né? É viver o agora. Então o movimento traz isso. E a família ajudou, sabe? O marido foi incrível ajudando,
viu, Fê? Ele trouxe para ela, assim, uma paciência. Coisa que é um assunto que eu quero trazer aqui para vocês, que é o impacto, o impacto do câncer na relação sexual com as pessoas. É um assunto bastante, não sei se polêmico, mas é importante, porque isso também é qualidade de vida, tá? E aí, o que a gente observa, né? Que a mastectomia, ela transcende a questão cirúrgica. E que se o paciente não tiver ali um atendimento adequado, um olhar ali para aquele recurso, ele pode impactar, pode ter prejuízos na sua qualidade de vida. E um aspecto super importante que a gente tem que ver, que também impacta na qualidade de vida, é se a paciente fez esvaziamento de linfonodos, né, que tira aqui, ó, esvazia a região da axila. Se não tiver atitudes na direção da qualidade de vida, com exercícios, com a fisioterapia e depois com fortalecimento, as chances de terem linfedema são inúmeras. O que é linfedema? É aquele inchaço que é gerado com dor, né? Traz dor para a região após a mastectomia. E isso, gente, tem um impacto que pode ser crônico. O que é crônico? Pode perdurar mais de 3 meses. Né? Pode perdurar pós-tratamento, se não for tratado imediatamente. Aí você fala, ai, será que eu tenho? Já passou tudo isso? Será que eu tenho? Observa se tua blusa fica apertada, observa se teu braço tá inchado em relação ao outro, compara. Se teu olhar não consegue identificar, pede para outra pessoa ver. Eu não vou falar para medir, porque às vezes a gente tem mesmo um braço maior que o outro, né, mais grossinho que o outro. E nem sempre isso é parâmetro de linfedema. Mas a dor, um inchaço diferente do outro, vermelhidão, né? Falta de mobilidade. Aí, se isso tudo está associado, tem que procurar o médico para ver se isso não é linfedema. E muitas vezes na consulta médica, o médico não tem condição de aprofundar sobre esses temas que impactam na sua qualidade de vida. E para isso a gente está aqui, para te ajudar, tá bom? Então, quis trazer para vocês essa história de um caso real, tá? E eu vejo que às vezes a paciente fala pra mim, não, tô bem assim, nossa, tô ótimo, fiz mastectomia, mas não toma uma atitude na direção do seu estilo de vida saudável, da qualidade da sua vida. E aí o ponto-chave não é o fato de, tô bem, tô ótima. Não é. O ponto-chave é que ela ainda não está conectada com o novo corpo. Ela não está conectada com a nova realidade e precisa de ajuda, tá? São gatilhos que o nosso cérebro, ele é muito esperto, gente. Quando a gente sofre um trauma, tá? A gente sofre uma situação assim, bastante de uma ruptura muito grande, às vezes a gente até esquece. Pessoas que sofrem traumas nem lembram que sofreram, mas elas têm comportamentos que é por isso que eu digo a vocês, cuidando de pacientes oncológicos, cada vez mais eu falo isso. Eu costumo ouvir o que as pessoas fazem e não o que elas falam. As atitudes dizem coisas que a boca ainda não tem nem condição de verbalizar. E esse olhar para o paciente na atitude, e não é julgamento, tem nada a ver com julgamento, porque quem julga não consegue ajudar. É um olhar de, peraí, deixa eu ver se não está precisando de ajuda. Tá? Às vezes uma autossabotagem. A pessoa não consegue ir na direção da qualidade de vida porque ela não está conectada consigo mesma e coloca ali inúmeras desculpas, quando na verdade é ela com ela mesma. E a gente está aqui para ajudar vocês. Então observe, né? Qual a sua relação com o corpo, caso você tenha vivenciado isso, né? Consegue tocar na cicatriz ou na mama reconstituída? É importante o toque. Consegue olhar? Consegue ter relação sexual após a mastectomia, após a cirurgia? Precisa tampar? Tem vergonha de colocar uma roupa um pouquinho mais que aparente, mesmo que você não tenha feito reconstituição por escolha própria? Você consegue colocar uma roupa que mostre um lado menor que o outro? Como isso está para você? Comece a se perguntar, comece a analisar e ver se isso não tem relação com a ausência de alguns cuidados que a gente sempre cita aqui, que é a sua alimentação, que é a atividade física, que é a qualidade do seu sono. Por que não dos seus relacionamentos e a relação sexual tá ali
presente, mesmo que, sou viúva, eu não tenho nenhum parceiro. Ok, mas como está a sua relação com as outras pessoas? Tá deixando de sair por algum motivo? Tirando a pandemia, obviamente? Observa e começa a olhar para si mesma com muita coragem, mas pede muita ajuda, né, para aquilo que você acredita, para que você veja aquilo que você tem condição de ver e consiga tratar aquilo que você tenha condições. Se não conseguir sozinha, a gente está aqui para te ajudar. Combinado, gente? Espero que esse conteúdo possa ajudá-los, como é sempre meu intuito aqui, é trazer conteúdo de valor, que os ajude, que favoreça aí um passo adiante, tá? Ativem as notificações, gente, porque a gente tem live, a gente tá com live de terça e sexta. Sexta teremos live, tá, gente? Semana passada foi uma correria que eu não consegui cumprir minha tarefa aqui com vocês. Mas essa semana eu prometo. E a partir da semana que vem, a nossa live de terça vai passar para segunda-feira às 18 horas, tá? Mas eu vou esquematizar tudo para vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande aqui que eu tentarei ajudar. Hoje não consegui transmitir nas 3 redes, mas vou publicar nas 3 redes, vai ficar salva. Se vocês acharem que esse conteúdo serve para alguém, por favor, compartilhe, porque com o máximo de pessoas que a gente puder levar essa informação, eu tenho certeza que vai agregar muito e a gente está aqui realmente com essa missão, tá bom? Então, que a gente possa levar leveza, tranquilidade, para que o maior número de pessoas possam sobreviver ao câncer com qualidade de vida, seja o paciente, seus familiares, os amigos, enfim, as pessoas que circulam ali, que fazem parte da rede de apoio desses pacientes. Combinado, gente? Deixa eu ver aqui que a Fê colocou, né? A Fê colocou, eu já vi a cicatriz das minhas tias e ver sem a mama num primeiro momento foi um choque. Fê, é um choque e eu vou te falar por quê. Vou te explicar por quê. O nosso cérebro, a gente tem neurônios que são chamados neurônios espelhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? É real, o nome chama neurônio espelho. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê alguma coisa, a gente acaba copiando, tá? Porque o neurônio, ele manda a informação de que, olha, quero ser assim. Mas não é qualquer coisa que a gente quer ser igual, tá? Não é qualquer pessoa. Então, tem alguns aspectos, eu vou falar pra vocês. Beleza, o neurônio espelho gosta, né? Não é gostoso ver beleza? Seja beleza física, seja uma beleza de natureza. Aquilo que a gente... o que é beleza? É uma harmonia, né? Oh, meu Deus... Da Vinci estudava beleza e ele falava que a beleza era um ser harmônico. Então, todo ser harmônico a gente gosta e acha bonito e fala que é uma beleza. Harmônico, harmonia, tá? Beleza a gente gosta, inteligência, saúde. A doença para o nosso cérebro é algo que ele rejeita. Então, o neurônio espelho fala, não quero. Por isso que muitas pessoas negam a doença. Por isso que muitos profissionais, e aí eu falo os profissionais da minha área em particular, não querem tratar um paciente oncológico. Porque não querem lidar com a doença. Porque na cabeça deles, eles não sabem, tá, gente? Isso aí é técnica, a gente vai trabalhando a cabeça. Eles olham para a doença e falam, não quero ficar igual, tem medo, né? Por isso que falar de doença às vezes incomoda. Falar de morte às vezes incomoda, porque é algo que a gente não quer. O nosso neurônio espelho é que manda essa informação. E aí ver uma cicatriz de uma mama que às vezes não é harmônica, não é bonito, Fê. E a gente acha que aquilo é algo que a gente não quer. E a gente cria uma certa repulsa. Imagina o paciente vivendo isso, né? Se para quem não tá vivendo já é um choque, imagine para quem vive o dia a dia. Só que o nosso neurônio espelho, ele pode ser educado e treinado, tá certo? E aí a gente começa, aí é o grande segredo, é a transformação daquilo que parece ser péssimo em algo que pode ter um outro significado. Por isso uma paciente fala pra mim, Maíra, o câncer me ajudou, então tá tudo bem a cicatriz pra mim. Lembra, a cicatriz faz com que ela lembre o quão forte ela foi. Grávida, teve filho, amamentou, fazendo tratamento, ela superou. Enquanto que a outra, pra ela foi muito difícil. Mas hoje ela tá bem. Pode procurar aí no meu feed que você tem os dados dela aí, não é para vocês aí se certificarem. Então, é por conta desse neurônio espelho que a gente tem essa situação, tá bom, Fê?
caberia uma live essa informação. E a Fê colocou, muito importante companheirismo, estar ao lado. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente sabe que o câncer, quando ele nos visita, não é para ser uma luta solitária. Às vezes é, tá? Posso contar alguns relatos depois para vocês aqui, de algumas pacientes. Mas ele não é uma luta solitária. Ele não visita a pessoa sozinho, ele visita a todos. Se a gente não puder, não tiver recursos para ajudar, fatalmente nós seremos abduzidas aí por uma dor que não precisa ser assim. E não vamos ajudar, que é pior, né? A Fê falou, essa minha tia já faleceu e, se não me engano, foi por conta do câncer de mama. Fê, então, meu amor, você que se cuide, bonitinha, não é botando medo não, mas prevenção, prevenção, prevenção. Cuida desse pé torcido e bora se movimentar. Lembra que se um pé tá torcido, o outro pode movimentar porque ele coativa o músculo do pé parado, hein? Não esqueça disso não, tá? Espero que você fique bem logo. Gente, agradeço demais vocês, a contribuição, Fê sempre participativa, Flávia que sempre me assiste no YouTube tá aqui, né, Flá? Não consegui conectar, mas não tem problema. Sim, muito obrigada, gente. E a gente se vê, olha aí, eu tendo visitas. Olha isso, gente. Fala, oi. Esse é meu pequeno. Eita, apareceu uns cílios aqui pra mim. Então, beijo a todos. Esse é o Beni, gente. Fala oi. Gente, que é isso na minha cara? Uma luz que não sei de onde veio. Eita, nós. Então, tá beijo. Dourada. Tô dourada, né, filho? Que coisa. É isso mesmo, Flá. Hoje no Insta. Eita, Beni saiu a luz. Vai entender. Gente, beijo a todos. Essa live vai ficar salva com cílios aqui. Daqui a pouco ele vai embora. E a gente se vê sexta-feira às 18 horas. Combinado? E com um tema super importante. E olha, deixei caixinha de perguntas. Já vi lá que bastante gente perguntou. Vou mandar resposta para todos. Beijo a todos e até sexta-feira. Tchau, tchau.